Dentre tantas lições marcantes que Jesus passou ao longo de sua missão e que foram registradas por seus apóstolos nos livros canônicos da Bíblia, podemos hoje destacar aquela célere em que, na companhia de seus discípulos e dos fariseus, Jesus é confrontado a lavar as mãos antes de comer, o que para a época era uma regra muito rígida. E eis que em Mateus, de 11 a 18, Jesus responde de que não é o que entra pela boca, mas sim o que sai dela, que contamina o homem. E quando os discípulos lhe disseram de que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram, Jesus responde: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Olá você, seja mais uma vez bem-vinda, bem-vindo a mais esse vídeo no nosso canal do CEF. Rogamos sempre que a espiritualidade maior possa induzir o nosso coração à reflexão do tema de hoje. E como nós vimos, hoje mais uma vez vamos nos amparar em um texto bíblico para que possamos juntos refletir, à luz da doutrina espírita, mas sobre um aspecto pouco comentado, mas extremamente profundo, acerca dessa passagem de Jesus. Ali, Jesus deixou muito claro, não só aos discípulos ou aos fariseus, mas para todos nós, de que o mais importante é o que nós guardamos no coração, e não aquilo que propriamente entra no nosso corpo. Jesus estava nos ensinando que não devemos lavar as mãos ao comer? É óbvio que não, nada disso. Mas, sabiamente, mais uma vez, Jesus estava se utilizando de um cenário prático, de uma situação que o povo da época entenderia e que fosse fácil assimilação a todos nós também, para passar o seu ensinamento, tal como ele o faria várias vezes por meio de suas parábolas. E aqui Jesus deixa bem claro, e creio que disso não há dúvida, de que por mais que não valorizemos no dia a dia aquilo que pensamos e sentimos, deveria ser a coisa mais importante a se refletir, pois isso constitui o que nós somos hoje e é o que levaremos para as múltiplas vidas, para os múltiplos corpos, onde, na grande maioria das vezes, uma chaga física, ela fica com um corpo que se decompôs, que desencarnou. Não segue o espírito, a não ser, claro, o caso de um apego material, em exagero. Mas queremos aqui aproveitar essa passagem marcante para lembrar a todos sobre um aspecto contemporâneo e que, vez ou outra, pode nos pegar desprevenidos. Jesus citou essa passagem, deu esse ensinamento em resposta aos fariseus, porque os fariseus eram homens do templo e eram fiéis seguidores às regras do judaísmo. Nada, absolutamente nada escapava do olhar, do radar atento deles. Então, quando Jesus surgiu para eles como um revolucionário, porque Jesus colocava em segundo plano as regras que eles tanto seguiam, lhes veio um choque. Um choque de que aquele que se dissera filho do homem, ou seja, filho de Deus, colocou coisas que até então eles não pensavam, eles não refletiam, e por isso que foi tão difícil para eles entender Jesus. Logo tomaram o caminho mais fácil e, de certa forma, um caminho mais coerente com a postura que eles tinham, com o método de vida que tinham, que foi justamente de ir contra Jesus, sendo aí, sem dúvida, parte essencial na condenação e crucificação do Cristo. Mas vamos trazer agora para o tempo atual. O que essa visão dos fariseus nos representa? Representa que nós muitas vezes, se não tomamos o devido cuidado,
nós estaremos mais empenhados em seguir regras humanas do que seguir os princípios do Evangelho de Jesus. Significa que nós estaremos mais incumbidos em fazer com que todos ao nosso redor cumpram os mandamentos que nós achamos o correto, a cartilha física que nós achamos que corresponde ao caminho de aproximação com o divino, do que nos preocuparmos se essas regras, se essa cartilha realmente estão de encontro ao princípio de nos evangelizar. Será que hoje em dia ainda estamos preocupados, por exemplo, em mais lavar as nossas mãos ao se alimentar do que realmente valorizar o momento que temos com as pessoas, em especial com os nossos familiares, nos momentos de ceia? Ou será que, como acontece hoje em dia, na hora de comer, nós estamos muito mais vidrados numa tela de celular do que prestando atenção do que está à nossa volta? Muitos de nós, inclusive, não mais geramos conversas, não mais geramos o olhar nos olhos dos outros, pois estamos mais preocupados com as notificações do aplicativo de mensagens, da rede social, que chegam no nosso amigo eletrônico. Então, mais uma vez, temos aqui de reconhecer que os ensinamentos de Jesus, tal como este, são plenamente atemporais. Mas há outros exemplos. E aqui, queremos utilizar esse conteúdo para salientar a fundamental diferença e a distância que existe entre regras e princípios. Vamos tomar como exemplo o cuidado com o meio ambiente, por exemplo. Cuidar do meio ambiente deveria ser para todos nós como um princípio básico, porque é a terra que nós habitamos. Por mais que estamos aqui de passagem, nós deveremos retornar em outros corpos para esta mesma casa, para seguir aprendendo e tendo novas experiências. Ou seja, o cuidado com o planeta Terra é fundamental nesse processo. Este é o princípio. Agora, as regras que competem a esse princípio podem ser no sentido de não descartar lixo numa via imprópria, de não desmatar, de cuidar ali do meio ambiente. E nós sabemos que, como toda regra humana, toda lei humana, ela pode ser frágil e pode ser violada. Então, não adianta haver uma regra de não descartar o lixo na rua, por exemplo. Vez ou outra, nós mesmos ou praticamos esse ato ou presenciamos outras pessoas praticando esse mal ao meio ambiente. Mas se formos perguntar a essas pessoas se elas têm essa consciência, se elas estão cientes desse princípio do cuidado que devemos ter com a terra, fatalmente elas responderão que sim. Então aí já é um exemplo da distância que existe entre regra e princípio. Um outro exemplo, aliás, é quando nós vamos a uma casa espírita e nós ali valorizamos muito mais os hábitos, as regras adotadas pela casa espírita do que o princípio na qual ela se propõe. Como, por exemplo, uma casa espírita que tem o aviso de desligar o celular para que se preserve o silêncio. A regra está ali, exposta. Mas qual o princípio por trás da regra? O princípio de nós dedicarmos aquele instante a ninguém mais e ninguém menos do que nós. Mas muitas vezes essa regra é quebrada. O celular toca no meio de uma preleção, no meio de um passe, uma notificação apita e nós vamos logo ver o que aconteceu. Por mais que saibamos que a chance de ocorrer uma urgência, de nós darmos atenção demasiado no celular naquele instante é pequena, nós vamos atender a ligação ou a mensagem como se fosse a última, desconsiderando a regra do silêncio e desconsiderando assim por diante a questão do princípio de relaxarmos, de tranquilizarmos o nosso corpo. Os fariseus também possuíam muitas outras regras, como olho por olho, dente por dente, como a questão de apedrejar no caso de adultério.
Todos esses princípios, essas regras, já estão datadas ali na Bíblia. Mas para nós, ainda talvez não fique tão claro que, assim como eles, nós nos apegamos muito mais a regras atuais, regras que nos distanciam do princípio do Evangelho de Jesus. Um outro exemplo, aliás, é quando nós vamos aplicar uma regra que se distancia do Evangelho. Nós sabemos, por exemplo, que Jesus proclamou o maior mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, de praticar o amor. Mas hoje nós temos algumas crenças, bíblicas inclusive, que condicionam o amar a algumas regras. Temos crenças que não aceitam, por exemplo, pessoas tatuadas, pessoa com uma preferência sexual contrária, pessoas até com um lado político contrário, pessoas, enfim, que têm um direcionamento diferente das regras colocadas naquele lugar. E aí nós questionamos, foi Jesus quem colocou essas diversas aspas, esses parênteses ao amor, ou foram os homens? Será que essas regras devem ser tão seguidas a ponto de nós perdermos a essência do princípio do amor? Cada condição, cada parênteses que nós colocamos ao amor é um distanciamento do princípio do Evangelho. E nós sabemos que sem amor fica muito mais difícil de compreender Jesus, porque a sua vida, a sua missão inteira foi com base no amor ao próximo. E a conclusão que nós chegamos é de que os fariseus passaram. As regras que eles tanto ditavam, hoje estão ali condicionadas a um grupo bem pequeno de pessoas. Mas Jesus e seus ensinamentos, por outro lado, perpetuaram. Ganharam o mundo. Por mais que existam nações de outras crenças, de outros segmentos religiosos, todos conhecem Jesus. Várias pessoas, inclusive, reconhecem de que o exemplo do Cristo é perene, é comum em várias religiões. Então aí nós questionamos, será que as regras realmente valem o nosso esforço em demasiado para que sejam cumpridas, já que está provado na história de que elas não perpetuam? Ou será que não está na hora de nós voltarmos os nossos pensamentos aos princípios, ao amor incondicional, ao acolhimento, ao carinho, seja a quem quer que seja? A resposta ao olho por olho, de pagar o mal com o bem e assim por diante. Esse é o princípio do Evangelho. Esse é o princípio de Jesus. Nós refletirmos sobre as regras e o quanto vale nós empregarmos as mesmas, seguirmos as mesmas, mas em condição alguma colocar essas mesmas regras, principalmente aquelas ditadas pelo homem, acima do princípio do Cristo. Porque se nós não estamos aqui como espíritas para seguir Jesus, para estudar Jesus e para refletirmos juntos sobre seus ensinamentos, será que nós não estamos seguindo as pessoas erradas? Será que não estamos seguindo o conceito errado? Não há nada de mal em nós corrigirmos a nossa rota de vida para seguirmos o caminho correto. O ruim é quando nós desconsideramos, não damos importância de que estamos na estrada errada, dando passos e gastando energia nessa trajetória não adequada. E ainda assim desconsideramos os avisos para retomar o passo correto. Para quem está perdido, afinal, qualquer caminho serve. Mas tenho certeza de que, com o nosso esforço em refletir, sempre tendo Jesus na frente, nós nunca estaremos perdidos, a não ser que queiramos. Mas aí a responsabilidade é sempre maior. E vamos, neste momento, praticar um pouco da nossa responsabilidade de doar
um pouco do muito que recebemos do universo por meio de nossas vibrações. Vibrações nada mais são do que um ato de nós desejarmos aquilo que nós gostaríamos de receber. Então convido a você a juntos fecharmos os olhos para que possamos nos aproximar de toda a espiritualidade amiga que nos envolve e que está ao nosso redor neste momento. E é com eles que nós juntos vibramos pela paz no mundo, por todos os povos, principalmente aqueles que estão em conflitos, em guerra, para que cessem e para que a paz reine soberana. Vibramos pelo Brasil, para que o povo brasileiro, o povo que vive nestas terras, possa dialogar mais, se unir mais e assim confraternizar. Vibramos pelos nossos irmãos que estão nas ruas, para que sejam acolhidos na paz do Mestre Jesus. Pelos hospitais, pelos doentes do corpo e da alma, pelos idosos em asilos, crianças em orfanatos, por aqueles que estão nas cadeias. Vibramos por todos os lares da terra, mentalizando agora a nossa própria casa e Jesus ali presente, iluminando cada ambiente, cada cantinho do nosso lar. Vamos vibrar pelo CEF, por esta casa que nos dá a oportunidade de aprendizado, de assistência, de reflexão, por todas as casas espíritas e por todas as religiões. Envolvemos com o nosso carinho aquela pessoa em especial que nós sabemos mais carecer dessas boas energias. Vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, que Jesus possa nos abençoar, guiar os nossos passos. E nesse momento, vamos abrindo justamente o nosso pensamento para que Jesus derrame sobre nós a sua melhor energia, contagiando e fortalecendo o nosso corpo físico e o nosso sentimento, o nosso pensamento. Que o Mestre coloque o seu dedo carinhoso no fundo de nosso coração e fortaleça a nossa consciência. Mentalizamos também que Jesus toca o recipiente com água que preparamos, fortalecendo e energizando este líquido, para que ao ingerir, possamos ter absoluta certeza de que o Mestre tocou ali. Nesse instante, nós vamos entregando as nossas melhores energias para a espiritualidade e vamos, acima de tudo, com o pensamento em Jesus, agradecer por mais esse momento de reflexão e ensinamento, onde todos juntos rogamos, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e a sua atenção neste vídeo. Não se esqueça de curtir e de compartilhar. E se ainda não é inscrita ou inscrito, se inscreva no nosso canal e fortaleça este trabalho de divulgação dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu me despeço por aqui e te vejo na próxima. Um grande abraço. Tchau.